Fala pessoal, aqui é o professor Diogo Xavier e este é o quinto vídeo de uma série de 9 vídeos para falar sobre a morfologia e as classes gramaticais. No vídeo de hoje vamos falar sobre verbo, não sai daí! Em primeiro lugar, vamos conceituar verbo. Verbo é uma classe gramatical utilizada para retratar ações, fenômenos meteorológicos ou fazer a ligação entre o sujeito e o seu predicativo. Como assim, professor? No caso das ações, temos verbos como andar, sorrir, ter. No caso de fenômeno meteorológico, eu tenho chover, ventar, trovejar. E no caso da ligação do sujeito e o seu predicativo, eu tenho, por exemplo, o professor estava doente. Estava um estado temporário no passado. O professor está doente, um estado temporário no presente. O professor ficou doente, uma mudança de estado. Então veja que o verbo ali só muda a relação do sujeito com o seu predicativo em relação à circunstância. Mas a função principal dele é justamente essa, de ligar sujeito e predicativo, dando aí uma relação temporal, uma relação de pessoa e número, e alterando aí a circunstância, se é um caráter permanente, temporário, mudança de estado ou algo do tipo. Tranquilo? Uma vez que conceituamos verbo, cabe aqui analisar as suas classificações. Primeiro, em relação à conjugação, existem verbos de primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Que danada é isso, professor? Eu vou analisar o verbo na sua forma infinitiva, aquela que termina em AR, nesse caso vai ser a primeira conjugação, a vogal temática é A, como dançar, beijar, brincar. Pode terminar em ER, segunda conjugação, comer, beber. E aí na segunda conjugação também se encaixam os verbos derivados do verbo por, inclusive o verbo por também. Todos eles, compor, dispor, contrapor, seriam também segunda conjugação porque todos derivam do verbo poer. Então, não existe uma quarta classificação, uma quarta conjugação para os verbos terminados em OR. Na verdade, eles derivam do poer, que é a segunda conjugação, então se encaixam nessa conjugação. E temos os verbos terminados em IR, terceira conjugação, a vogal temática é I, como partir, subir, sorrir. Tranquilo? Essa conjugação vai interferir justamente quando a gente vai adequar o verbo ao tempo, modo, pessoa e número. Isso vai acontecer de maneira levemente diferente entre a primeira, a segunda e terceira conjugação. Em relação às alterações do verbo, o verbo ele vai se alterar por meio das desinências para indicar tempo, modo, pessoa e número. Então é o verbo conjugado, ele está sendo conjugado. Quando aquelas atividades da escola dizem conjugue tal verbo, a gente vai justamente adaptar esse verbo para as diversas pessoas, números, tempos e modos. Começando com pessoa e número, eu tenho aqui 3 pessoas do discurso. Primeira, quem fala. Segunda, com quem se fala. Terceira, de quem se fala. E essas pessoas podem estar no singular ou plural. Então, pessoa, primeira, segunda, terceira. Número, singular, plural. E tempo e modo. Bem, o verbo pode se encontrar em 3 modos diferentes. O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. No indicativo, a gente conjuga o verbo indicando certeza. Eu afirmo com toda certeza. Por exemplo, eu estudo inglês. Eu farei uma boa prova. Professor, mas pode acontecer de não ter uma boa prova. O senhor está preparado, mas não foi uma boa prova. E aí? Como é que faz? Certo, mas eu, quando afirmei, tinha certeza, mesmo que na hora de se realizar não tenha acontecido assim. Então, indicativo, eu afirmo com certeza. O verbo em si já afirma com essa certeza. Eu posso conjugar no presente, no futuro, no pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, ok? Futuro do presente, futuro do pretérito. E aí o subjuntivo, ele já indica possibilidade, não é uma certeza, ele indica possibilidade, algo que pode vir a acontecer. Então, por exemplo, eu espero que você faça uma boa prova. Esse faça está no modo subjuntivo, no presente subjuntivo. Eu usei subjuntivo porque eu não tenho uma certeza, é um desejo, é algo que eu quero que aconteça, mas eu não sei se vai acontecer. Então, subjuntivo também tem o presente, também tem o pretérito perfeito, tem o pretérito imperfeito, enfim. Tem também as conjugações do tempo aí dentro do subjuntivo. E o imperativo só vai ter afirmativo e negativo, tá bom? Uma diferença muito grande do modo imperativo para os outros é que ele só tem imperativo afirmativo, imperativo negativo, não tem a diferenciação aí de presente, passado e futuro, até porque o imperativo ele está dando uma ordem imediata, uma ordem, um pedido imediato. Então eu não vou identificar no futuro ou num passado, eu vou simplesmente ordenar.
E outra especificidade do modo imperativo é que ele não tem primeira pessoa do singular, tá? Não tem eu não posso conjugar um verbo no imperativo para mim mesmo, tá? Só para as outras pessoas, ou para o nós, e aí eu me incluo em um grupo, e nem eu posso dar uma ordem para ele, ela, eles ou elas. Alguém que não está na comunicação, alguém que está fora da interlocução, não posso dar uma ordem. Por isso, a terceira pessoa do singular e do plural são representadas por você ou vocês, que apesar de representar com quem a gente fala, né, como pronomes de tratamento, eles concordam na terceira pessoa, do singular, você, do plural, vocês. Em relação à forma do verbo, a gente tem também as formas nominais. Já citei rapidamente uma, o infinitivo, é aquele em que o verbo está na sua forma natural, o nome do verbo, terminado em AR, ER ou IR, e em alguns casos especiais OR. A gente tem a forma também do gerúndio, que termina em NDO, fazendo, deixando, comendo. E a gente tem a forma do particípio, que pode ser regular, por exemplo, querido, por exemplo, acendido. Só que alguns verbos possuem também uma forma irregular, como, por exemplo, o verbo acender, que tem acendido e aceso. Nesse caso, a gente diz que esse é um verbo abundante, é um verbo que tem mais de uma forma em alguma conjugação, quase sempre no particípio. Tá? Ele vai ter o regular ou irregular. Alguns verbos só têm o irregular, alguns verbos só têm regular, a maioria deles, e alguns verbos são abundantes. Tem a forma regular, que é que termina em ado ou ido, e a irregular, que termina de maneira um pouco diferente. Uma curiosidade, inclusive, o verbo que a gente usa hoje como fritar, na verdade, ele derivou do particípio do verbo frigir. Por isso a gente tem aí frigideira. Tá? Então, antes o verbo era frigir. Aí o particípio, frito. O particípio irregular, né? Frito. É um verbo relativamente novo, derivado do frigir. Ainda em relação à forma, eu tenho classificações do verbo como regular, irregular, defectivo e anômalo. Que danado é isso? Bora lá. Regular é aquele verbo que mantém o seu radical em todas as conjugações. O radical não muda. Por exemplo, o verbo comer, o seu radical, né, vai até o M, ele não muda de uma conjugação para outra. Os verbos irregulares são aqueles cujo radical pode sofrer algumas alterações, adaptações, ou que tem alguma terminação, alguma conjugação que não segue o padrão da sua conjugação. Por exemplo, um verbo de primeira conjugação que não segue 100% as terminações da primeira conjugação. Então, é um verbo irregular também. Um exemplo, o verbo ouvir, aí já começa na primeira pessoa, eu ouço. Veja que do V surgiu um cedilha, tá? Então o radical sofreu uma leve alteração. Os verbos defectivos apresentam um defeito, esse defeito de conjugação, que eles podem não possuir uma ou mais conjugações e isso repercute em outros tempos verbais. Tá? Porque tem tempo verbal que deriva de outros. Tem tempo verbal que deriva da primeira pessoa no presente indicativo. Então, todo o tempo verbal deriva desse. E por aí vai. Então, se, por exemplo, essa pessoa tiver um defeito, a ausência não tiver conjugação, as outras também vão sofrer essa ausência. Exemplo disso, o verbo abolir, que não tem a primeira pessoa do singular no presente indicativo. Não existe eu abolo, eu abulo, não tem, não existe. Mesma coisa o verbo colorir, eu pinto. Resolveu, né? Então, essas conjugações acabam interferindo em outros tempos verbais também. Uma curiosidade é o verbo explodir. O verbo explodir a gente conjuga normalmente no dia a dia, porém ele não possui algumas conjugações. Por exemplo, eu explodo, não existe. Essa conjugação na gramática padrão é aceita. Pode ser que alguma outra gramática já comece a aceitar, mas algumas mais tradicionais não aceitam essa conjugação. Não existe o eu explodo. Mas já se usou tanto que a gente já se acostumou. E como alguns tempos verbais, como o presente do subjuntivo, derivam dessa primeira pessoa no presente indicativo, por exemplo, não existe o subjuntivo do verbo explodir, o presente subjuntivo, por exemplo, parte dele. Espero que se explodam os convidados, essas flores, esses vasos. Já explodam os convidados, essas flores, esses vasos, essa sua mentira, dane-se esse teatro. Aquela clássica música. Então, essa conjugação não existe, o que se exploda, por exemplo, mas a língua é dinâmica e, em grande parte, mesmo nos usos mais formais, a gente já utiliza. Por fim, os verbos anômalos são aqueles que possuem mais de um radical em suas conjugações. O radical completamente diferente. Por exemplo, o verbo ser.
Eu sou, tu és, já mudou completamente. Então, ele é um verbo anômalo. É um verbo em que algumas conjugações sofrem alteração total do radical, ok? Então é isso, fera. Essa foi a nossa aulinha sobre verbos. Tá? Se você gostou do vídeo, não esquece de dar joinha para incentivar a gente a conseguir produzir mais conteúdos. Se você acha que esse conteúdo pode ser importante para outras pessoas, não deixe de compartilhar. E se não se inscrever no canal ainda, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Bem, então é isso. Desejo a você bons estudos e até a próxima.